Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje vamos para mais um episódio. Esse episódio aqui é muito famoso também. Dessa vez eu trouxe um episódio sobre uma celebridade. Eu já trouxe várias vezes aqui, mas eram mais celebridades mulheres, né? E dessa vez é uma super celebridade homem. No caso dessa semana eu acho que é especial para todo mundo que gosta de música, né? E que tem aí boas lembranças dos Beatles. Vou falar de John Lennon, né? Ele foi o fundador e o vocalista dos Beatles. Se você aí é da geração mais nova, assim como eu, não teve a oportunidade de conhecer, né, ele vivo, vai ser bom pra gente ter uma noção do que aconteceu, de como foi e de tudo que aconteceu naquela época, né? Então, continue aí no podcast, claro. Antes eu vou pedir para vocês irem lá e fazer tudo aquilo que eu sempre peço, né? Eu já não devia nem estar mais pedindo, mas eu vou continuar sempre lembrando vocês de irem lá no seu Instagram, repostarem que vocês estão escutando aqui que vocês estão escutando aqui o podcast, para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho também. Então, o meu Instagram é @erica_mirandas, com S no final, e o nosso Instagram do podcast é Casos Reais Oficial. E também, se você estiver aí no Spotify, tem como você ativar as notificações do podcast. É no mesmo lugar onde você clica em seguir, você consegue ativar as notificações. Assim que você clica em seguir o podcast no Spotify, você pode ativar as notificações ali para qualquer episódio novo que eu postar aqui, que é toda quarta-feira, né? Qualquer episódio novo, o Spotify vai te dar a notificação de que saiu o episódio novo. E mais claro que se não tiver a notificação aí, toda quarta-feira às 5 horas da tarde eu tô aqui com um podcast novo. Então, se não tiver notificação aí, só você vir aqui que você vai saber, né? John Lennon foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980. Era uma segunda-feira, por volta das 10 horas da noite. Quem assassinou John Lennon foi Mark David Chapman, um fã obcecado pelo John Lennon. E isso tudo aconteceu no momento em que John Lennon chegava ao prédio que ele morava com a sua esposa Yoko Ono e com o filho dele, Sean, no edifício Dakota, em Nova York, nos Estados Unidos. Bom, vamos começar por quem foi John Lennon, né? Para quem aí não teve a oportunidade de acompanhar a carreira ou de saber realmente como é que foi a vida de John Lennon. John Lennon é filho de Julia Stanley e Alfred Lennon e o nome dele completo é John Winston Ono Lennon. E ele nasceu em Liverpool, no Reino Unido, no dia 9 de outubro de 1940. Ele foi um cantor, compositor e ativista da paz que cofundou, né? Ele foi um dos fundadores da banda Beatles, uma das maiores bandas de sucesso da história da indústria musical. Isso se não for a mais famosa, né? E é de mais sucesso. E os colegas de banda eram Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. O grupo alcançou fama mundial durante a década de 1960 e as músicas dos Beatles fazem sucesso até hoje. Em 1969, o Lennon começou a Plastic Ono Band, um supergrupo conceitual de rock com a sua segunda esposa, a Yoko Ono, e continuou a seguir a carreira solo após a separação dos Beatles em abril de 1970. Bom, agora a gente vai falar sobre o assassinato. O John Lennon foi morto com 4 tiros por um fã completamente obcecado pelo John Lennon, e o nome dele era Mark David Chapman. O crime ocorreu no dia 8 de dezembro de 1980, em Nova York, na frente do edifício Dakota, onde o Lennon morava com a esposa e com o filho. Por volta das 11 horas daquele dia 8 de dezembro de 1980, Chapman acordou em seu quarto no Sheraton Hotel, pegou sua Charter calibre .38 e preparou o ambiente para a futura revista da polícia, posicionando objetos na escrivaninha. Ele já havia tentado seu ataque nos dias anteriores, nos 2 dias anteriores, mas sentia que aquela data era a data. Chapman montou vigília na calçada do edifício Dakota e chegou a cumprimentar o Sean, o filho do Beatle, que chegava com a babá. E durante aquela tarde, o Lennon e a mulher, a esposa Yoko, receberam a fotógrafa
Annie Leibovitz, que realizou o último ensaio do casal, e concederam uma entrevista a um jornalista. E acompanhado pela esposa, o músico deixou o prédio novamente às 5 horas da tarde, rumo ao estúdio Record Plant, com uma capa do disco Double Fantasy sob o braço. O Chapman chegou a abordar o John Lennon, que lhe deu um autógrafo. E no autógrafo, entre aspas, John Lennon, dezembro de 1980. E aquela cena dele dando autógrafo, inclusive, foi registrada por um fotógrafo, e existe essa foto do John Lennon dando um autógrafo pro assassino dele. E às 10h50 daquela mesma noite, o casal retornou. O Lennon desceu da limusine depois de Yoko, e ela estava a alguns passos perto dele, atrás dele, e logo o Chapman disparou o revólver. Das 5 balas que ele disparou, 2 atingiram as costas do cantor e outras 2 o ombro esquerdo dele. O Chapman foi desarmado pelo porteiro do prédio na mesma hora. E a polícia logo chegou ao local e encontrou o Lennon nos braços da mulher. A aorta do cantor havia sido ferida e ele sangrava muito, A aorta é a maior e mais importante artéria de todo o sistema circulatório do corpo humano, Dessa artéria derivam todas as outras artérias do organismo, exceto a artéria pulmonar. Então, assim, ter atingido essa artéria era realmente muito grave, E essa artéria dele tinha sido ferida e ele sangrava muito. Então, os policiais tinham que levá-lo até o hospital e tomaram essa decisão na hora. O Chapman não fugiu. Ele aguardou os policiais sentado na calçada, lendo uma cópia de O Apanhador no Campo de Centeio. No hospital, após tentativas de reanimação sem respostas, John Lennon foi oficialmente declarado morto às 11h15 daquela noite. Yoko pediu aos médicos que não divulgassem a notícia até que ele chegasse em casa. Ela temia que o filho, o Sean, ficasse sabendo pela TV. Não houve funeral e Lennon foi cremado 2 dias depois. Apesar de já ser muito famoso na época, o astro dos Beatles virou um mito, depois da morte dele, eternizado em diversas biografias, documentários e diversas publicações. Conteúdo que relembra até hoje, o talento que ele tinha e tudo que ele fez naquela época. Bom, agora vamos lá para a parte da motivação do crime. Bom, mas agora vocês devem estar se perguntando, por que esse fã, o Chapman, fez isso, Qual foi a motivação dele? Por qual motivo ele iria matar o seu próprio ídolo, O Mark Chapman era um admirador dos Beatles e obcecado por John Lennon, como a gente já disse aqui. No entanto, as coisas mudaram quando ele começou a praticar e levar a sério a sua religiosidade. Ele começou a se denominar um cristão renascido e passou a odiar as letras dos Beatles, como God. Na canção de 1970, o astro afirma não acreditar em Jesus ou na Bíblia e descreve Deus como um conceito. As letras e declarações do músico, como em 1966, quando Lennon disse que Beatles era mais popular que Jesus, deixaram o Chapman enfurecido. If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it. But as I just happened to be talking to a friend, I used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles as though those other Beatles like other people say it. And I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. E tem um depoimento, que o Chapman falou sobre essa música, sobre essa letra da música God. Eu vou ler aqui pra vocês. Abre aspas. Escutava essa música e ficava bravo com ele por dizer que não acredita em Deus e que não acreditava nos Beatles. Isso foi outra coisa que me enfureceu, mesmo o disco tendo sido lançado pelo menos 10 anos antes, queria gritar bem alto quem ele pensa que é para dizer essas coisas sobre Deus, o paraíso e os Beatles. Dizer que não acredita em Jesus e coisas assim, naquele ponto minha mente estava passando por uma escuridão de raiva e ira. Fecha aspas. O ápice da raiva do Chapman aconteceu com o lançamento de Imagine, em 1971, E para quem não conhece, é uma das músicas mais famosas. Até hoje é uma música muito atual e que todo mundo escuta, Imagine all the people living for today.
abre aspas, ele nos disse para imaginarmos que não existissem posses ou bens materiais na frase Imagine no possessions. E lá estava ele, com milhões de dólares e iates, fazendas e mansões. Rindo de pessoas como eu, que acreditaram em suas mentiras, compraram os discos dele e alicerçaram boa parte de suas vidas com as músicas dele. Fecha aspas. Chapman foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional a partir do ano 2000. Desde então, ele entra com pedidos de liberdade condicional a cada 2 anos e todas as solicitações foram negadas pelo Conselho Estadual de Liberdade Condicional de Nova York. E esse foi o episódio de hoje, esse foi o caso de hoje. Não é um caso misterioso, né? Não tem nada de misterioso aí, mas é um caso que muitas pessoas não sabem como foi a morte de John Lennon, né? Muitas pessoas são da minha geração, um pouco mais novas, não acompanharam o que foi o John Lennon, qual o tamanho, né, do que ele representou para aquela geração dos anos 80. E é muito bom a gente trazer esses casos que são mais antigos, né? Mas que são de pessoas muito famosas e que foram muito importantes para a música. E, inclusive, que já teve a oportunidade de visitar Nova York, sabe que lá tem um memorial em Manhattan para o John Lennon, que tem uma frase escrita que é Imagine, né? É aquela música dele de maior sucesso dos Beatles e que, inclusive, foi uma das razões para o assassino dele ter se revoltado, né, com o que ele dizia na canção. Enfim, esse memorial tá lá em Nova York e muitas pessoas vão lá visitar, tirar fotos, deixam flores, sempre tentam fazer com que a memória de John Lennon esteja aí sempre recente na nossa história, e é realmente muito importante tudo que Beatles fez, né, para aquela geração dos anos 80. É uma das bandas mais famosas do mundo, né? Enfim, se você ainda não foi para Nova York, espero que quando essa pandemia aí acabar, você tenha a oportunidade de ir lá e visitar o memorial de John Lennon. E, enfim, e sempre lembrar essas pessoas que fizeram história, né, na nossa sociedade. Então é isso, gente. Obrigada por escutar mais uma vez o meu caso. Compartilhe aí para alguém que gosta. Isso me ajuda muito, muito, muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo novas pessoas escutando o podcast. E é isso, eu vejo vocês aí semana que vem. Se vocês tiverem alguma sugestão de caso, vocês já sabem, pode me mandar lá no meu Instagram. Eu vou adorar saber uma sugestão de caso. E é isso, até o próximo episódio.